Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Para você, meu amigo ligado, está no ar mais um Placar Eletrônico, este programa que se dedica a falar de futebol com muito bom humor. Eu sou o Murilo Bronzeri, OMB, e hoje é dia 23 de novembro de 2020. Essas são as notícias do final de semana. O Campeonato Brasileiro está pegando fogo, o Campeonato Brasileiro super equilibrado. E aí vamos às notícias, né? O Palmeiras perdeu do Lanterna Goiás. O Palmeiras, obviamente com muitos problemas, mas perdeu do Lanterna. É o que ficou como resultado. O Corinthians empatou heroicamente em 9 jogadores com o Grêmio. Olha o Corinthians aí. O São Paulo também. Podemos dizer que o São Paulo perdeu 2 pontos, né? Vamos falar se foi o jogo da ressaca ou não. E o Santos perdeu do Atlético Paranaense. O Santos que vem com muitos desfalques, mas perdeu o jogo. O Bragantino salvou nós aqui no final de semana, né? O Bragantino passou o carro no Bahia e salvou os paulistas no final de semana. Essas são as notícias que aconteceram e que vão falar muito aqui no Placar Eletrônico, além de Libertadores de América, que essa semana vai ferver. Vamos começar aqui com o nosso... Hoje tem super convidados, começando por Ale Botelho, o nosso capitão. Aliás, eu digo sempre aqui, se esses times brasileiros tivessem capitão de verdade, igual a Ale Botelho, não estariam nessa draga gigante. Hoje o cara é arrupaço e ninguém pode nem reclamar que fica um dodói depois. Nunca jogaram com o Ale Botelho, o capitão. Ale, o seu destaque, por favor, para os nossos telespectadores. Murilão, prazer estar aqui. Boa noite, os amigos de casa. Mais uma vez, muito obrigado por deixarem a gente entrar na casa de vocês para falar de futebol com bom humor. Aproveitar e mandar um abraço para o Monteiro, Mosério, nossos amigos aqui, e um abraço especial para o Flávio. Hoje um abraço especial para Flávio Bagnoli. Por que um abraço especial para o Flávio? Estou com saudades do Flávio. Seria porque o time dele perdeu do Goiás? Não, de maneira alguma, Bom, pessoal, mais uma vez muito obrigado, boa noite. Meu destaque é uma nota negativa para o nosso futebol. Futebol brasileiro aí tão competitivo, principalmente esse Brasileirão aqui tão competitivo da forma que está. Nós temos aí 5, quase 6 times que podem brigar de igual para igual praticamente aí pelo título. Mas infelizmente essa pandemia vem trazendo uma nota triste para o nosso futebol, né? O Palmeiras aí sentindo bastante, a gente viu 21 jogadores contaminados, o Santos já vem há algum tempo. Com outros times vai acontecer, a tendência infelizmente que a gente tem visto nos estados brasileiros é de um aumento nos casos, e aí a gente fica bastante apreensivo, né, e, enfim, ansioso para saber o que vai acontecer até o final do nosso campeonato aí. Tomara que as coisas melhorem, mas infelizmente as notícias não são boas, né, Murilo? Tá aí o destaque de Alexandre Botelho falando do Covid, que infelizmente, óbvio, toma conta aí do Campeonato Brasileiro com muitos casos, mas temos que se cuidar, temos que ter bastante juízo. E aí nós vamos discutir durante o programa, o Palmeiras deveria ter pedido, como outros clubes pediram, para adiar o jogo, ou não, o Palmeiras foi lá e jogou, mas faz parte do campeonato. Hoje temos também aqui mais um convidado super especial, Marcos Vinícius Ribeiro, um convidado, um amigo primeiro, ele foi árbitro de basquetebol profissional durante 12 anos, apitou jogo de Oscar, apitou jogo de estrelas, foi árbitro, um aficionado por esportes e está aqui abrilhantando hoje o Placar Eletrônico, um convidado carioca. Eu lá no Rio de Janeiro sou Flamengo roxo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, e ele fica muito bravo comigo. Mas está aqui abrilhantando o nosso programa. Vinícius,
Seja muito bem-vindo ao Placar Eletrônico, um privilégio enorme tê-lo aqui. O seu destaque para os nossos telespectadores jundiaenses. Bom, boa noite. Primeiro, boa noite, Ale, boa noite, Murilo. Um prazer estar aqui. Sou um assíduo telespectador do programa e me sinto muito lisonjeado de participar dessa mesa de alta qualidade. Meu destaque... Você vê que nosso programa, então, é assistido no Rio de Janeiro. Não é só minha mãe, meu pai, ele também assiste no Rio de Janeiro. Cruzando fronteiras. Muito bom, Vinícius. Seu destaque, desculpa te interromper. Embora o Vasco tenha conseguido um empate heróico com o São Paulo, meu destaque é o Bragantino. Excelente partida contra o Bahia, construiu o resultado muito rápido. 20 minutos já estava com 3-0, não teve susto nenhum, se afastando da zona do rebaixamento. Um resultado muito consolidado no primeiro tempo. Meu destaque vai para o Bragantino, que salvou São Paulo esse fim de semana. Um excelente futebol. Meu destaque vai para o Bragantino. Muito bem falado. O Bragantino que passou o carro no Bahia e salvou os times paulistas porque ninguém venceu na rodada. Eu quero mostrar aqui na sua tela a classificação do Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. Confira aí na sua tela. O Atlético Mineiro e Flamengo dividem a liderança com 39 pontos, São Paulo com 37, lembrando, 3 jogos a menos do São Paulo. O Inter 36, Fluminense que ganhou a posição do Palmeiras 35, Palmeiras e Santos e Grêmio 34, o Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza tem 28 pontos, Bragantino 26, Corinthians 26, Sport, Ceará 25, Vasco 24, Atlético Goianiense 24, e aí vem Coritiba, Botafogo com 20 pontos e o Goiás com 15. Nesse momento estão jogando Sport e Atlético Goianiense, que não estão computados aqui na classificação. Ale, vou começar por você aqui. O Atlético Mineiro empatou com o Ceará 2-2. O Atlético também tem vários jogadores com Covid e vai ter um jogo também no meio de semana. Esse resultado foi bom, foi ruim, foi esperado. São Paulo especulado em outras seleções, estão tentando tirar ele de lá, mas eu acho que ele não vai. E o Atlético Mineiro está aí dividindo a liderança com o Flamengo. Foi um bom resultado, 2-2 com o Ceará? Eu acho que guardadas as proporções, né, daquilo que está acontecendo também, o Atlético também um time afetado por todo esse problema da pandemia, eu acho que não foi um resultado de se jogar fora, Murilo. Logicamente, você olhando o posicionamento na tabela, você espera sempre que o Atlético Mineiro vai ganhar a partida. Sim. Mas o time do Ceará não é um time bobo, né? Haja visto a Copa do Brasil, até onde chegou, da forma como foi. Deu um trabalho no segundo jogo para o Palmeiras construiu a classificação no primeiro jogo, mas não é um time muito bem montado, tem algumas carências de peças aí, obviamente, dos times que estão na parte mediana para baixo da tabela, mas o Guto fazendo um bom trabalho, com tempo, né, já 8, 9 meses, né, então consegue aplicar uma metodologia de jogo. Então, guardadas essas situações, eu acho que para o Atlético, no posicionamento da tabela que o Atlético está, não foi o resultado de se jogar fora. Logicamente, a vitória será melhor. Mas acho que o Atlético agora tem uma grande oportunidade na quarta-feira, joga com o Botafogo, né? Um time que está brigando muito para não cair, ou está brigando para cair, né? Parece que ele quer cair. O Botafogo que perdeu do Fortaleza essa rodada agora aqui. Pedindo para cair. Pedindo para cair, de novo, né? De novo, mais um ano. Então, aí eu acho que o Atlético tem grande chance de fazer os 3 pontos agora no próximo jogo aí. Vinícius, o Atlético Mineiro é candidato, um dos candidatos ao título brasileiro? Certamente. O Atlético Mineiro é um dos candidatos ao título. Como bem dito pelo Alê, tem uma grande oportunidade quarta-feira. Ramon Dias ainda não está no banco, né? Problema de saúde, está o filho dele lá. Mas o Atlético realmente é muito candidato ao título, montou um elenco muito forte. O São Paulo já tem um trabalho estruturado no Brasil e, na minha opinião, é um dos candidatos ao título, sim. E eu acho, né, Vinícius, que tem a chance também do Atlético que está disputando um campeonato só, né? Diferente dos outros times que estão lá na parte de cima da tabela, ele consegue focar num campeonato só, né? Ajuda bastante isso. Perfeito, Ale. O que você falou, o técnico do Botafogo ainda não assumiu? Não, ele não está em campo ainda, né? O Ramon Dias, para quem acompanha futebol, tem grande experiência no River Plate, enfim. É um técnico muito ativo na beira do campo, mas por problema de saúde, quem está ainda é o filho dele. Na minha opinião, faz muita diferença, porque ele é um cara muito vibrante na beira do campo, né? Legal, bacana. E, obviamente, a chance do Atlético ganhar do Botafogo é enorme, né? Mas está aí o Atlético Mineiro. Em segundo na tabela está o Flamengo, com 39 pontos. O Flamengo que venceu o Coritiba. Primeira partida que o Rogério Ceni venceu, né? Chegou e venceu. Aliás, passou um carro no Coritiba, 3-1, 39 pontos, 22 jogos. O Flamengo que já viajou, que tem um jogo da Libertadores. Ale, o Flamengo vai engrenar com o Rogério Ceni?
Bom, Murilo, primeiro assim, o Flamengo fez o dever de casa, né? Não poderia perder do Curitiba, com o time que tem. Eu acho que agora, o Rogério Ceni, ele assumiu o Flamengo, eu acho, assim, primeiramente, eu concordo com a tomada de decisão do Rogério Ceni. Acho que ele não podia perder essa oportunidade de comandar um time como o Flamengo. Agora, ele chegou num momento complicado, ele chegou num momento já de mata-mata na Copa do Brasil, deu azar em alguns jogos, né? O São Paulo, o último jogo do São Paulo contra o Flamengo agora, que foi o 3-0, o São Paulo fez uma partida perfeita, mas o jogo anterior, o São Paulo deu muita sorte, muita sorte. No 4-1 que o São Paulo ganhou no Brasileirão também foi muita sorte, 2 pênaltis defendidos. Então, eu acho que o Rogério Ceni entrou num momento complicado, no olho do furacão no Flamengo, né? Agora já começando Libertadores, numa fase complicada, é onde ele vai ter que mostrar. Então a gente fala o seguinte, né? Os grandes técnicos têm que mostrar na hora difícil. Não adianta também você mostrar a hora que seu time está lá em cima com 10 pontos de diferença, jogando com o time da parte de baixo. É a hora que ele vai ter que mostrar. Time, o Flamengo tem. Acho que isso é incontestável. Sim. As peças ali estão ali. Dá para fazer um ótimo trabalho. O Rogério Ceni é competente, mostrou isso no Fortaleza. O casamento pode ser perfeito. Ou não. A gente vai ter que... Eu acho que para mim a história do Rogério Ceni no Flamengo começa agora. Se houver uma história, é agora que começa. Vinícius, está bem servido o Flamengo com Rogério Ceni e Flamengo com essa primeira vitória? Você acha que a torcida do São Paulo... Só mudando, a torcida do São Paulo está brava com a Alê, viu? Quando ele fala que o São Paulo deu sorte nesses 2 jogos aí, tudo bem que deu sorte, mas o que vale deu sorte, o que passou... Existe uma polêmica nisso. Foi sorte, foi competência, foi os dois, mas a torcida do São Paulo tá brava com o senhor, viu? Só lembrá-lo que o tricolor passou o carro no Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, mas foi passado o carro, foi um atropelamento. E eu profetizei aqui. Eu fui um dos únicos. Humildemente aqui, dei minha opinião, fui massacrado no meu WhatsApp, mas o Flamengo passou. Vinícius, Rogério Ceni e Flamengo, vai ser um casamento vencedor? Tem tudo para ser. O Rogério, na minha opinião, está preparado para esse momento. O Flamengo tem um excelente plantel e alguma composição ali de onde vai jogar o Arrascaeta, a saída do Pedro, a entrada do Gabriel Barbosa, a movimentação pelos lados do campo vai facilitar também essa composição. Eu lembro que quando o Jorge Jesus assumiu o Flamengo, o primeiro jogo perdeu para o Emelec fora e o Diego sofreu uma contusão. Isso acabou acertando o Flamengo, porque tinha uma dúvida, eram 5 jogadores para 4 posições e ele acabou organizando. A saída do Pedro, que é um excepcional finalizador, faz com que o modelo de jogo com o Gabriel Barbosa propicie a nova entrada do Arrascaeta, na posição que eu acho que ele rende mais, e o Arrascaeta faz o time crescer muito. E o Rogério tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo, com um pouco mais de tempo, acompanhando o Alê, a definição contra o São Paulo no confronto, foi uma infelicidade do Hugo. Na verdade, o Hugo vinha jogando muito bem, mas começou no banco de reserva, voltou, Diego Alves, que se machucou. E aí, engraçado, né? O garoto vem fazer uma grande temporada no Flamengo, ele sai quando estreia o treinador, que é o ídolo dele, e o goleiro se machuca. E aí ele teve uma infelicidade, e o São Paulo aproveitou, o confronto, na minha opinião, definiu ali, mas o Rogério tem grande chance de fazer um excelente trabalho no Flamengo. Na minha opinião, é a chance da carreira dele. Ô, Ale, sem nenhum bullying assim, mas o Diniz podia chegar pro Rogério Ceni e falar que tirei você 2 vezes da Copa do Brasil, ou não? Com certeza, né? Deveria, inclusive. Né? O futebol é isso, né? O futebol tem que ter essa brincadeira, não. Brincadeiras à parte, realmente, eu acho, complementando um ponto que o Vinícius falou, eu concordo 100% com tudo que ele disse, eu acho que o grande trabalho do Rogério Ceni, o grande desafio do Rogério Ceni é arrumar a parte defensiva do Flamengo. É onde o Flamengo tem pecado bastante. Tem muitas dificuldades. Com a saída do Rodrigo Caio, desde que o Rodrigo Caio saiu, a defesa não consegue se achar. Né? O Léo Pereira não vai bem, quando joga o Gustavo Henrique também não vai bem. Eu acho que quando o Rodrigo Caio voltar, é a chance que o Rogério Ceni tem para conseguir arrumar essa linha de 4, essa primeira linha de 4 do Flamengo. O Flamengo, agora no jogo contra o Coritiba, eu assisti o jogo, ele estava tentando voltar aquela marcação alta que fazia com o Jorge Jesus para dificultar muito a saída de bola do adversário. Tentou fazer isso contra o São Paulo e perdeu, apanhou do São Paulo gigantemente, mas contra o Coritiba deu certo. Então, o Rogério Ceni está voltando aí a essa, vamos dizer, né, a esse esquema vencedor, que foi super vencedor, mas o ano virou, os clubes são diferentes, o pessoal já está de olho, já sabe o que vai fazer, então vai ter um grande desafio na Libertadores, mas o Flamengo está aí com 39 pontos junto com o Atlético Mineiro, e vai dar muito trabalho nesse Brasileirão, que é o bicampeonato de todo jeito.
Em terceiro lugar está o São Paulo com 37 pontos. São Paulo e Vasco. Vamos falar do jogo, né? São Paulo e Vasco que empataram 1-1. Olha, foi jogo da ressaca esse. O São Paulo veio de uma grande vitória. Tinha tudo aí para fazer um resultado. Ainda tem 3 jogos a menos. Acho que o lance decisivo foi do Brenner no segundo tempo, que ele chutou ali, o goleiro pegou. Mas foi um joguinho meio da ressaca do São Paulo? Eu acho que sim, viu, Murilo? Eu acho que um outro grande desafio que o Diniz tem daqui para frente é conseguir fazer com que o time do São Paulo mantenha a concentração, mantenha aquela pegada, mantenha o estilo que ele teve no 3-0 contra o Flamengo, que foi o jogo perfeito, na minha opinião, para o São Paulo. Ainda que o Flamengo teve um pênalti, mais uma vez um pênalti desperdiçado, que ali faria 2-1, o jogo poderia complicar um pouquinho mais para o São Paulo, mas eu acho que o São Paulo teve uma partida quase que perfeita, tanto na parte defensiva, principalmente na parte defensiva. Há tempo o São Paulo não tomava gol, saía do jogo sem tomar um gol. E nós estamos falando de um ataque, né, hoje talvez um dos melhores ataques do Brasil hoje. O São Paulo fez a partida perfeita. Agora, o Diniz vai ter esse trabalho, então manter essa concentração, manter o São Paulo focado em todos os jogos. Porque naturalmente, Murilo, você sabe, quando você entra em campo sabendo, eu ainda tenho 3 jogos de vantagem ainda, o jogador ele vai dar um pouquinho aquela acomodada, ele vai tirar um pouquinho naquela corrida que ele tinha que dar, na hora do gol, o Brenner, você não vai estar 100% focado. O Brenner, nos últimos jogos, não perderia um gol como aquele. Claro. Né? Fez gols muito mais difíceis. Mas assim, eu acho que o São Paulo deixou de ganhar 2 pontos a mais ali, que colocaria o São Paulo. A rodada foi perfeita para o São Paulo, né? Todos os times que o São Paulo está brigando aí se complicaram, empatando ou perdendo. Ganhou, né? Só o Flamengo ganhou. Mas o Inter se complicou, o Atlético se complicou, então era a chance do São Paulo diminuir, chegar mais à frente ainda com os 3 jogos. Mas eu acho que o São Paulo ainda está bem na briga ainda. Tem que manter esse foco, né? Tem que manter o foco. Tem a vantagem que agora a Copa do Brasil é só no final do mês que vem. Então o São Paulo tem um mês para focar só no Brasileirão. Vinícius, para o Vasco da Gama, foi um bom resultado empatar com o São Paulo no Morumbi? Você acha que isso, se fosse antes do jogo, né? Falava, vai empatar 1-1. Eu acho que quem assistiu o jogo, o São Paulo teve muita dificuldade em propor jogo, porque a expectativa era essa, né? Veio de uma vitória contra o Flamengo, vai propor o jogo, e não foi bem isso que aconteceu. O Vasco ali fez o sistema defensivo dele, muito bem feito, conseguiu de igual por igual, né? Pelo menos em oportunidades ali de chegar ao fundo, mas foi um bom resultado para o Vasco. Na minha opinião, fale do Vasco da Gama. Estou aqui para falar do gigante da colina, né? Mas sempre com propriedade, com imparcialidade. O resultado, na minha opinião, foi fantástico, a começar pelo fato que o Vasco entrou em campo com 9 desfalques pelo Covid. Então você já pega um elenco limitado, com problemas no clube, de eleição presidencial, e você tem 9 desfalques. A começar pelo goleiro, né? O Lucão fez uma grande defesa no chute do Brenner, mas concordo, o Brenner não perderia aquele gol mais concentrado. Como é que jogou o Vasco? O Sapinto conseguiu, de forma muito inteligente, com 3 zagueiros, trabalhar o primeiro volante com proteção nas linhas, que é o Léo, e ficou jogando com bola esticada para os lados do campo com o Vinícius, que fez uma grande partida. Esse garoto tem um grande futuro, jogando com Torres para fazer um improviso na marcação de subida, e o Cano está num excelente momento. O Vasco achou um gol muito cedo. Acho até que no primeiro tempo o Vasco teve mais chance de fazer o segundo gol e não aproveitou. E depois o São Paulo, com a sua qualidade, conseguiu empatar o jogo numa infelicidade na defesa do Vasco, mas foi um resultado fantástico, nenhum vascaíno acreditaria na vitória, em sã consciência, claro, e com 9 destaques de Covid, 9 desfalques do Covid, foi um excelente resultado para o Vasco da Gama, sim. O Vasco leva um ponto para o Rio, que vai fazer muita diferença no final. Ale, o São Paulo entrou pelo Cano ou não? Literalmente? O São Paulo teve dificuldade de propor jogo, Ale? Teve dificuldade de propor o jogo. O São Paulo no começo tentou fazer aquela marcação com as linhas mais altas um pouco e depois desistiu, não fez tanto. E só voltando num ponto no gol do São Paulo, mais um gol de falha de saída de bola, né? Dos times que estão tentando sair jogando mais uma vez. E aquilo que você fala sempre, Murilo, né? Isso aí sempre foi criado com o Guardiola, só que você tinha Xavi, você tinha Iniesta para sair, a hora que não dava, tem um tal de Messi aí que você pode jogar nele. Busquets, e aí você vai fazer. E Busquets ali. E aí você vai fazer isso sem qualidade, complica um pouco. Mas o São Paulo teve dificuldade de propor o jogo, e era o que se esperava, como você bem falou. A gente sabe hoje que o jogo em casa interfere menos do que antes, porque não tem o fator torcida, sim. Mas é um diferencial ainda, né? Você psicologicamente, naturalmente, você fala, estou jogando em casa, o outro time tem o desgaste da viagem, tem o desgaste da locomoção, então o time que está jogando na sua casa, em teoria, tem uma vantagem. O São Paulo não soube propor dessa forma.
Mas, Murilo, ainda com tudo isso, com o jogo da ressaca, sem essa concentração, fica claro que o São Paulo já tem um jeito de jogar. Né? Aquilo que a gente fala. Então, o Diniz tem conseguido fazer o São Paulo com um jeito de jogar, o que não existia antes. Cada jogo você não sabia o que ia acontecer. Era a reclamação da torcida. Né? Exatamente. Hoje não, o São Paulo tem um padrão de jogo, tem um estilo de jogo. Você vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade de acordo com o jogo. O Vasco claramente veio para se defender, então aí complica um pouco mais quando você quer propor o jogo. Mas eu acho que o São Paulo tem um padrão de jogo hoje e reforço o seguinte, acho que o grande desafio do Fernando Diniz é fazer com que esse time mantenha a concentração daqui para frente em todos os jogos. E literalmente, você vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, os times vêm fechados mesmo. Vem com 2 linhas ali, entendeu? Vamos fechar, vamos jogar por 1, 2 bolas e acontece, e Cano põe para dentro mesmo. Vinícius, o Ale falou uma coisa muito interessante aqui, né? O futebol sem torcida é outro. É outro. E o futebol com VAR também é outro. Né? Tivemos 2 expulsões, uma expulsão no jogo do Palmeiras do Mike, e que foi expulso, e que não seria expulso num jogo convencional sem VAR. Tivemos a expulsão também do Marlon do Corinthians, que também não seria expulso. Depois o juiz ali foi conferir, ele expulsou, mas depois ele foi olhar de novo, porque alguém contestou. O VAR chegou para mudar o futebol, tipo, o cara não pode mais ser malandro hoje como era, né? Eu vou cavar um pênalti, ele pode até tentar, mas hoje ele não consegue mais. O futebol mudou? O futebol mudou muito e, como você falou, não tem mais espaço para esse teatro, né? E, em relação a isso, o árbitro que apitou o jogo do Corinthians teve muita personalidade, porque ele apitou, deu o cartão, e quando ele chegou perto, que ele viu a gravidade, ele deu o vermelho, ele foi chamado para a conferência no VAR, mas manteve. Na minha opinião, foi acertada a decisão dele, tanto a primeira expulsão quanto a segunda. Mas o VAR realmente veio para mudar o futebol e as equipes vão ter que se adaptar a esse novo sistema, porque realmente o VAR não vai voltar. O VAR veio para ficar e mudou o futebol. Mudou tudo, né, Lê? Mudou tudo. Agora, eu acho que essa adaptação ao VAR está tomando um pouco mais de tempo do que deveria, em todas as esferas. Para os árbitros, para os times, para os jogadores. Os jogadores ainda não entenderam, né? O Vinícius falou bem, não tem mais espaço para aquele teatro que existia antes. Sim. Né? O jogador se jogar, o jogo do Ceará, teve um lance que o árbitro deu o pênalti e voltou, mas foi horrível. O jogador deu um mergulho, ninguém tocou nele, então não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Agora, os times precisam, de alguma maneira, acelerar o entendimento dessa ferramenta, o entendimento dessa ferramenta que veio para ajudar, para tirar a injustiça que sempre correu no futebol. Não tem mais espaço para injustiças agora. Então os times têm que acelerar. E a arbitragem também, Murilo, eu acho que ainda demora-se muito para tomar algumas decisões que são mais fáceis de se analisar. Deveria ser. Tem jogada que demora 6 minutos, 5, 6 minutos para se definir o que aconteceu. Né? E imagina você está jogando, está no calor do jogo, 5 minutos parado. Aí você tem que voltar ao jogo. É complicado isso aí. Então, todos os órgãos que trabalham no futebol, todas as esferas, têm que se adaptar mais rapidamente ao VAR. Concordo. Porque, como o Vinícius falou, não volta mais. Sim, não tem sim. mais volta. E o trabalho psicológico que precisa se fazer, Vinícius, com os jogadores, né? Falar para eles, viu, como é que você reage? Quando o nosso gol foi anulado, quando o cara deu o pênalti para nós e depois ele tirou o nosso pênalti, ou quando isso foi ao contrário, essa reação do jogador ela tem que ser também psicologicamente bem absorvida. Né? Exatamente, Murilo. Até complementando o que o Ale falou, tem uma situação muito engraçada no futebol brasileiro, porque os árbitros estão terceirizando a arbitragem. Você vê o jogador perdendo a cabeça em lances em que claramente o atacante está impedido e o bandeirinha, por conveniência, não marca, esperando a definição do lance para que, caso haja um gol, seja feita a revisão, e tem atleta perdendo a cabeça com bandeirinha, não sendo preparado para isso. É igual aquele atleta que reclama do impedimento marcado do gol que ele perdeu. Então isso também afeta a dinâmica do jogo, e aí faz a demora, enfim, né? Não, o que é inacreditável é o cara chegar rasgando o outro, depois falar que não fez nada. E a gente vê, não fez nada, não viu? Ele ainda levanta o braço. O cara tá quebrado ali no chão. O Mike dizendo, não aconteceu nada, entrou assim, ó. Não existe isso, Mike. Murilo, fora Acabou o VAR, né? O jogo. Fora o VAR, né? Que o VAR é importante. Mas hoje, são 30 câmeras em cada jogo. Né? Não passa nada desapercebido. Nada. Qualquer reação tem 5, 6 câmeras mostrando de vários ângulos. É o que você falou. É impossível. O jogador falando, não, peguei a bola. Você vê pisando no tornozelo do jogador, né?
E aí você tem a exata sensação, eu falo isso, Ale, até pela questão do Daniel Alves. A câmera mostra se o cara tirou o pé ou não tirou. E você vê quando o Daniel Alves vai, ele dá o carrinho e depois quando ele chega no cara, ele tira o pé. Porque já tem mentalidade europeia, entendeu? Já tem experiência, sabe que se ele não tirar o pé, existe sim a chance de você ser expulso e acabar com o jogo do seu time, porque é outro jogo. Então a experiência que ele dá nesse tipo de lance, né, a mentalidade que ele tem e que ele conduz muito bem isso no time do São Paulo, né, que é uma coisa que não aparece, fala-se pouco, mas é muito bom você ter uma liderança ali dentro do campo que faça esse trabalho com os outros jogadores, né, e que os caras respeitam ele. Né? Sem dúvida nenhuma. E é o que se esperava dele, né? Eu tenho certeza que um dos pontos que o São Paulo apostou quando trouxe o Daniel Alves é essa liderança. Que às vezes nem é uma liderança tão clara, você não vê dentro do campo ele como um líder, Sim. Isso independente dele estar com a tarja ou não. Né? Mas essa liderança de vestiário, com certeza ele tem. Você já percebe a mudança de postura do time do São Paulo porque tem um jogador com essa bagagem que ajuda os jogadores mais novos. Né? E faz muita diferença, né, Vinícius? O comportamento do cara. Imagina o que deve ser ele no treino, imagina o que Sim. deve ser ele falando para os caras, vamos correr agora na hora de fazer o preparo físico. É um exemplo, né? É o maior vencedor da história do esporte, né? O maior vencedor de títulos. É o cara que jogou com o Messi anos. O Messi até hoje tem um carinho absurdo por ele. É um cara que jogou com o Guardiola, jogou com todas essas feras. É um cara que, quando teve uma banana tirada contra si, teve uma atitude ali ímpar, natural. Aquilo não é planejado. Ninguém planeja ter uma atitude daquela, de tempo real. E é um cara que, como a Alê falou, é uma liderança nata. Independente da braçadeira de capitão, é um cara que certamente equilibra o elenco e é um cara que ajuda muito o São Paulo. E a imprensa pega no pé dele, dizendo que é arrogante, prepotente. Meu Deus do céu, né? Meu Deus, que confusão de posicionamento, de comportamento com isso que se faz. O placar eletrônico vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos falar mais de Brasil, vamos falar de Corinthians, vamos falar de Palmeiras, vamos falar do Inter de Porto Alegre também e de Libertadores de América. Fique aí, o placar eletrônico volta já. O LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta com mais do meu, do seu, do nosso placar eletrônico. Mandar um abraço aqui para LPM, para o Tico. Parabéns por todo o trabalho que a LPM vem fazendo com tecnologia. Se a sua empresa busca tecnologia, se a sua empresa quer crescer, eu sempre digo isso. Hoje as empresas precisam entender. Você tem um produto, tem um serviço, vá buscar tecnologia, porque esse casamento é o que dá certo. E é isso que a LPM entrega para você, essa empresa campeã, vitoriosa, de realmente comando e liderança do Tico São Paulino. O Tico tá feliz, hein, Tico? Tá feliz. Empatou com o Vasco, mas tem 3 jogos a menos. Um abraço para a LPM, um abraço para essa equipe maravilhosa que faz uma empresa crescer aqui no Brasil. Bom, voltando aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês. Olha, o Santos perdeu do Atlético Paranaense, gol do Thiago Heleno Eterno. Eu vinha falando com o Vinícius, né? Vai ter um vídeo, Thiago Heleno Eterno, que ele continua lá, né? Mas teve o impeachment do presidente, né? Ele estava afastado já desde o dia 28 de setembro. Foram
1.005 votos a favor para afastar e ele está inelegível por 10 anos de qualquer cargo no Santos. Pode recorrer, né? Sim. Ele pode recorrer. Sim, ele pode recorrer tudo, mas agora o mandato está terminando também, tem eleição, o Santos está fervendo. Quanto atrapalha isso, Ale, dentro de campo? Murilo, a gente discute isso toda semana aqui, né? Dos times que têm essa bagunça administrativa. E não é à toa que esses times não conseguem performar no campo. A gente vem falando no começo do campeonato o que o Santos vinha fazendo com o Cuca, porque o Cuca teve um papel fundamental de blindar os jogadores para que essa bagunça não chegasse no campo. Sim. E ele conseguiu até um certo momento. Depois ele teve o afastamento dele pelo Covid, teve algumas complicações que demorou um pouco mais para ele voltar, o Cuquinha assumiu, depois o Cuquinha também teve o problema da Covid. Aí chega uma hora que não dá mais. Isso aí, na minha opinião, se reflete claramente no campo. Claramente se reflete. Porque você imagina o seguinte, tem jogadores ali que estão com a sua situação pendente, junto à diretoria. Claro. E aí, imagina o jogador, a cabeça do jogador, eu não sei o que vai acontecer. Porque o cara que eu tinha tratado até agora acabou de sofrer um impeachment. E aí, o que eu tinha acertado com ele, vale, não vale? Como que o jogador vai entrar no campo tranquilo e falar, não, vou jogar sossegado? Não dá. É complicado. E é uma pena, né, Murilo? Quando a gente vê times grandes assim, Santos, Vasco da Gama, o São Paulo até um tempo atrás, nessa bagunça, a gente fica muito triste, porque o futebol não é isso, né? Sim. A gente conhece esses times pelas vitórias, pelas conquistas, pela história que o time trouxe. E aí você vê o time definhando administrativamente, tendo problemas, o Corinthians, nessa situação, que o Corinthians financeiramente... A gente que gosta de futebol, independente do time que você torça ou não, é impossível você ficar feliz com isso. A gente fica triste, a gente espera que o Santos, de alguma maneira ou outra, nas próximas eleições, consiga acertar a situação aí para que volte a ser o grande que sempre foi, né? O Santos de Pelé, pô. O Santos de Pelé. É isso que a gente quer ver. O maior de todos. Que um santista amigo meu, Alexandre, não escute isso, mas foi o maior, porque se ele escutar isso, ele vai ficar me ligando 10 vezes por dia. Ô Vinícius, essa é a prova que liderança técnica faz realmente muita diferença ali no gramado. O Santos tem 34 pontos com todos esses problemas, mas o Cuca assumiu e aí realmente está entregando mais do que era a expectativa no campeonato. Essa é a maior prova que um treinador faz muita diferença? Essa é a maior prova, mas eu também acho que o Cuca não vai conseguir sustentar isso durante muito tempo. Isso tem um prazo de validade. Principalmente pelo fato de que essa bagunça administrativa, ela mexe com algo que é fundamental no futebol, chama-se planejamento. Tem jogador que está com um contrato para encerrar, um empréstimo para acabar, como é que vai ficar o ano que vem? A gente sabe que quando tem problema de planejamento, o resultado aparece logo. Então, na minha opinião, o Cuca está fazendo um excepcional trabalho. Como a Ale bem disse, teve esse problema do Covid, retardou um pouquinho aí a volta dele, mas eu não acredito que o Cuca vai conseguir blindar o time durante muito tempo, porque uma hora isso aí vai influenciar diretamente no campo, né? Bom, mas tá aí, o Santos perdeu do Atlético Paranaense 1-0, mas tem 34 pontos e tem uma expectativa muito grande aí de buscar, né, um lugar no G4, um lugar, pode ser no G6, né, vai depender do que vai acontecer, mas diante da expectativa e da entrega, o Santos vem superando a expectativa e esperamos que esse imbróglio político aí não interfira tanto, né, interfere, mas não interfira tanto dentro do campo e pronta a recuperação ao Cuca, né? Que ele esteja ótimo aí na beira do gramado, que faz uma diferença enorme para o elenco do Santos. O assunto agora é Palmeiras Palestra, o Palmeiras que foi a Goiás e perdeu, né? Perdeu, o Palmeiras perdeu do Lanterna. O Palmeiras gosta, né? De vez em quando de perder do Lanterna, de vez em quando perde do Asa. O Palmeiras gosta de ressuscitar alguns. Tem, obviamente, muitos motivos, porque muita gente aí com Covid, muita gente também lesionado, muitos jogadores lesionados, mas não justifica, né, o que o Palmeiras apresentou e não justifica o que o Mike fez diante da responsabilidade que tem um jogador dentro de campo. Ale, o Palmeiras perdeu do Lanterna. Fale do jogo e aí? Bom, primeiro voltar, mandar um abraço pro Flávio Bagnoli. Por que um abraço? Grande abraço. Eu gostaria de saber por quê. Porque realmente é um cara que faz falta assim, né, no nosso convívio. O palestrino da mesa, é isso? O palestrino da mesa. O Palmeiras perde, grande abraço. Some, ele não responde nem o WhatsApp. Nem o WhatsApp. Nada. Mandei várias mensagens para fujão. ele. Nem os 2 tracinhos azuis aparecem lá. Não aparece. Nada. Ele desliga o celular. Nada, é inacreditável. Mas um abraço, Flavinho. O Palmeiras decepcionou. O Palmeiras com muitos problemas, sem dúvida nenhuma, com a questão do Covid. Mas o que a gente vive falando aqui, Murilo, o Palmeiras vem se preparando, e esse tem sido
talvez um ponto alto e forte do Palmeiras, se preparar para quando acontecer. Tudo bem, são 21 jogadores, é muita coisa, ok. Mas o Palmeiras vem, os últimos campeonatos de categoria de base, o Palmeiras, no mínimo, é finalista em todos eles. Sim. Então tem uma responsabilidade de revelar o jogador e tem feito isso. Então aí você joga com o lanterna do campeonato, independente do time que você coloca, você é o Palmeiras, você precisa mostrar um futebol melhor. Então eu acho que o Palmeiras decepcionou a torcida, com todos os problemas que aconteceram, mas ainda assim decepcionou a torcida. E eu queria fazer uma nota aqui do seguinte: o futebol, ele é maravilhoso, a gente ama esse esporte por isso, né? Porque as coisas, 2 e 2 nem sempre são 4 no futebol. O Patrick de Paula, há alguns meses atrás, estava sendo questionado por que não tinha sido chamado para a seleção. Quando foi o lateral, o Gabriel Menino, muita gente falou, não, tinha que ser o Patrick de Paula, ainda que o Gabriel Menino fosse para jogar na lateral. Agora você vê o Patrick de Paula jogando, o que aconteceu com o rapaz? Pois é. O que aconteceu? Ele não acerta um passe, ele não consegue dar um bote certo jogando de volante, está atrasado, chega a quase dizer que ele está numa forma física diferente do que ele estava antes, ele chega atrasado em toda a jogada. Não sei o que aconteceu com esse rapaz. Tem um futuro, claro, você percebe que tecnicamente ele é muito bom, não há dúvida alguma. Mas não sei se foi o psicológico dele que foi afetado, o que aconteceu. Não consegue jogar futebol. Não consegue jogar futebol da forma que vinha apresentando antes. Mas eu acho que o Palmeiras foi um tropeço. Eu continuo apostando que o Palmeiras ainda junto com o Grêmio são os times que têm mais chance de subir mais na tabela. Os outros times têm a responsabilidade de se manterem ali. Mas o Palmeiras tem grande chance de voltar a subir. Eu acho que vai depender muito também do que o Palmeiras, como que vai ser a carga do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras deu um pouco de sorte na Libertadores. Muita sorte no Pegou sorteio. Aí um sorteio que tem uns times bastante razoáveis. Acho que o Palmeiras consegue passar claramente, facilmente, depois da Copa do Brasil, mas o Palmeiras tem grande chance pelo plantel que tem. Vai depender também de como vai ser a recuperação dos jogadores que estão infectados com a Covid-19. Palmeiras e Grêmio têm 34 pontos e os dois times têm 21 jogos, ou seja, um jogo a menos do que os líderes, né? Atlético Mineiro e Flamengo, além do São Paulo, 3 jogos a menos. Vinícius, ser expulso no primeiro tempo, o Mike foi expulso no primeiro tempo, já com o time baleado, já com todos os problemas que o Palmeiras tem, que eu acho que o técnico acertou taticamente, você percebe que o Palmeiras tem um padrão de jogo, poderia ter vencido o jogo, inclusive. Acho que com 30 segundos o Luiz Adriano já teve 2 oportunidades ali, podia ter matado, e o Luiz Adriano se machucou também, mais uma lesão. Depois o Marcelinho teve 2 chances, e o Marcelinho, né, precisava ter feito um gol, mas não fez. Mas ser expulso no primeiro tempo é uma irresponsabilidade? É uma irresponsabilidade. Eu estou lembrando do jogo da Libertadores, Felipe Melo. É uma irresponsabilidade. E ali você muda totalmente o jogo. O próprio Goiás venceu o Palmeiras com um chute, uma felicidade ímpar. Talvez nunca mais vai acertar aquele chute. Mas uma expulsão no primeiro tempo, com o time que está ali lutando para não cair, trancadinho, fechado, faz muita diferença. O Palmeiras ainda teve algumas oportunidades, mas como você bem disse, o Palmeiras tem um jogo a menos, que inclusive é contra o Vasco, em casa. Então é uma oportunidade também do Palmeiras encostar, mas faz muita diferença, uma expulsão muito cedo, falta de maturidade. Eu acho que foi assunto para o vestiário. Aí da forma como foi, né, Murilo? Não foi um lance que era um lance de gol, e aí você matou a jogada. Não, no meio campo, uma entrada que não tinha a menor necessidade de fazer aquilo. Um jogador experiente. E aí você tá com um time baleado, como você falou, com um monte de garotos. E aí o experiente faz isso? Não dá. Não dá. E a torcida do Palmeiras fica muito brava comigo, muito brava. Mas, Ale, me corrija. O Everton chama gol. O Everton é um ótimo goleiro. Ele é um ótimo goleiro, ele está na seleção brasileira. Quando a bola vai, ele pega. Mas toda vez contra o Palmeiras, o cara acerta um chute no ângulo, entendeu? Que não tem como pegar. Mas a gente fala, tô errado, Ale. Não, você está certo, e o Vinícius falou bem. Um lance de rara felicidade, né? O Miguel, né? O jogador que fez o gol, que veio da categoria de base. Sim, parabéns, mano. Parabéns, pode ter um grande futuro, mas eu me arrisco a dizer que se ele chutar mais 10 bolas, ele não consegue chutar daquela forma as outras 10, né? Mas também, né? Você vê, ele pegou a bola pela lateral direita, ali, veio trazendo para o meio. E era o Patrick de Paula. E o Patrick de Paula estava atrás, não conseguiu bloquear ali. Aquilo ali que ele joga de volante, você sabe. O cara tá levando ali, ele só pode bater daquela forma. Ele vai... rara felicidade aquele chute, mas é a única maneira, ele não vai chutar reto aquela bola, ele vai tirar.
você tem que tirar o bate dele, né? Ali aquele é meio básico no futebol, né? E ali sim era o lance para você fazer a falta. Claro. Ali não deu, mão no peito, faz a falta, tira a chance do cara chutar. Não, ele foi acompanhando, atrasado, e aí o cara acertou um chute, um pombo, né? Vinícius, qual a expectativa para o palmeirense nesse Campeonato Brasileiro? O Palmeiras tem 34 pontos, 21 jogos, um jogo a menos. O palmeirense pode criar uma expectativa de chegar entre o primeiro, o segundo, o terceiro. O Palmeiras pode criar uma expectativa de ter alguma chance de título. Qual a expectativa do palmeirense para esse desfecho do Brasileirão? O Palmeiras vai brigar. O Palmeiras foi favorecido pelo sorteio da Libertadores. O Palmeiras caiu num confronto interessante na Copa do Brasil. A gente sabe que isso movimenta o clube. Assim como o problema de diretoria traz problema para campo, as vitórias nos outros torneios, Libertadores, que é uma obsessão para o Palmeiras, com certeza isso vai influenciar positivamente. O Palmeiras vai crescer muito. Eu aposto já no Palmeiras, eu posso apostar aqui, porque eu sou um convidado, eu aposto no Palmeiras muito forte na Libertadores. Eu já visualizo o Palmeiras em semifinal, mas vamos falar daqui a pouco de Libertadores. Com certeza o Palmeiras vai crescer muito nesse campeonato. Vamos aguardar o Palmeiras, né, que vai ter algumas novidades aí, pessoas que estão voltando, né, do Covid, já são 5 que vão estar liberados, inclusive o Rony é um deles. Não sei se é um reforço ou não, mas está liberado. Não é um reforço. Definitivamente não é um reforço. É um reforço para o adversário. Vocês pegam muito no pé de Rony. Ele ainda vai fazer um gol decisivo, estou profetizando. Nossa, mas Murilo, peraí, com o salário que ele tem, jogando no Palmeiras, se ele não fizer um gol... Falam que ele deveria fazer gol decisivo todos os jogos. Né? Bom, vamos lá. Inter e Fluminense protagonizaram um jogo entre o quarto e quinto colocado. O Inter saiu vencendo e tomou a virada. Você viu algum lance desse jogo, Vinícius? Inter 1, Fluminense 2, trabalho do Odair Hellmann? Vi. O Inter saiu na frente muito cedo, 14 minutos. O Maurício, o garoto tem futuro. Mas, na minha opinião... Era o garoto do Cruzeiro, né? Era o garoto do Cruzeiro. Teve lei do ex no jogo. O impacto do Fluminense foi uma infelicidade. O garoto não bateu para fazer o gol ali. Gol olímpico. Gol olímpico. Eu cansei de fazer gol olímpico nas peladas de Jundiaí, mas era sempre um goleirinho de 1,5 m, entendeu? E na minha opinião, 1,40 m. o Muriel falhou no gol do Inter. Era uma bola defensável, não precisava para rebote. O Odair fez uma mudança muito inteligente, fazendo a inversão de lado de campo. E ele encurtou a linha. O gol do Inter, ele achou espaço entre as linhas e o Odair teve uma leitura cirúrgica. O Fluminense equilibrou o jogo já no primeiro tempo. No segundo tempo foi merecedor do resultado. E eu acho que o Odair fez um brilhante trabalho ontem. Ontem, na minha opinião, a vitória foi do Odair, sim. Mais um, né? Mais um brilhante trabalho. O Fluminense tem 35 pontos. Ale, o Abel Braga está com Covid, né? Melhoras a ele, que realmente esteja... O Abel Braga é, para mim, um ser humano nota 1000, né? Mas como profissional, está complicada a situação dele no Inter, que vai pegar, inclusive, o Boca agora, né, na Libertadores. E aí? Esse casamento Inter-Abel Braga, nesses 3, 4 meses de contrato, tá ruim? Eu acho que tá ruim, Murilo. O Internacional vem de resultados adversos aí, não consegue apresentar o mesmo futebol que vinha apresentando antes. Eu acho que a aposta no Abel, na minha opinião, foi uma aposta errada do Inter. O Inter foi focado no histórico do Abel e não no que o Abel vem apresentando ultimamente. Os trabalhos recentes do Abel são ruins, infelizmente. O Abel, ele está naquele grupo de técnicos que acham que em algum momento ele pode fazer qualquer coisa porque fez lá atrás. Não se atualizou, né? Não está ligado no que está acontecendo no futebol lá fora. É um técnico, quando você ouve ele falar, ele não concorda com a vinda de técnicos estrangeiros, ele acha que isso não acrescenta nada para o futebol. Eu penso completamente diferente. Então, eu acho que o Inter fez a aposta errada. E em algum momento, o Inter vai rever essa aposta. Vai ter que buscar outro técnico. Eu só espero que não seja tarde demais para o Inter, porque o Inter tem disputando campeonatos importantes. Você falou, a Libertadores vai pegar o Boca, não vai pegar qualquer time, vai pegar o Boca Juniors. E já, né? Já agora. E no Brasileiro está tropeçando. Está tropeçando no Brasileiro. Então, já começa a ficar uma situação complicada para o Inter. Caiu fora da Libertadores. Não só isso, da né? Copa do Brasil. Não só isso, tem uma coisa muito interessante aí que é o seguinte, não bastasse esse histórico negativo do Abel, houve uma ruptura absurda no planejamento do futebol. O Kudê, ele é um técnico, todos nós sabemos que é um cara que tira 101 do elenco,
O trabalho do Kudê é muito intenso. É um trabalho que fisicamente ele exige muito. A gente vê Edenilson ali por dentro. Ele exige muito do elenco. Ele estava tirando do elenco mais do que o elenco normalmente daria. Ele teve uma inteligência muito grande na contusão do Guerreiro, porque ele encostou o Galhardo de segundo homem, e o Galhardo está fazendo a melhor temporada da vida. Isso é dedo do treinador. Quando o treinador ele começa a ter problema interno, de pedir para a diretoria cumprir as suas promessas, para aumentar o elenco, para ele manter esse sistema forte de jogo, na saída dele, entra um treinador com outra linguagem, nós estamos a 101 por hora, agora eu sou o treinador que vou administrar elenco, o paizão. Eu não acredito no Inter brigando no campeonato. Para mim já saiu caro já para o brasileiro já. Isso aí. E sorte ao Inter, né? Porque vai realmente ter uma pedreira aí contra o Boca Juniors e tem muita coisa ainda para apresentar no Brasileirão. Como você falou, né? A gente sempre disse aqui, né, Ale? Pastilhas Kudê. Você tem uma fábrica de pastilhas, chama o Kudê para ser garoto propaganda, porque ele fala 90 minutos e dá entrevista depois. Ele realmente sabe extrair do seu elenco ali. E nós já dissemos isso várias vezes. O treinador de futebol precisa entender de alta performance. Futebol é altíssima performance. Não cabe mais. Eu não estou dizendo que alta performance o cara tem que ficar gritando toda hora. Não é isso. Cada treinador tem o seu estilo, tem a sua maneira de conduzir. Agora, nós literalmente vemos em muitas situações um cara dentro de campo não dando o máximo. Então ele está desrespeitando o cara que está lá no banco de reserva, que poderia entrar, o outro que está cansado, o outro que não tem a sensação. Então não tem treinador de alta performance e a nossa sensação é que o Abel não está nesse momento de entregar o seu máximo ali diante do que o Inter precisa, né? O Inter precisa de um treinador gigante mesmo para finalizar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Bom, o assunto agora é Corinthians e Grêmio. Este jogo que foi um jogo, Ale, foi um jogo super equilibrado, né? Foi um jogo eletrizante ali. O Corinthians teve momentos muito bons ali no primeiro tempo, depois teve uma expulsão, depois teve a segunda expulsão. O sangramento, você acha que também foi decisivo para o juiz expulsar o Marlon? E aí, fale do jogo, Ale. Então, Murilo, ontem eu assisti o jogo inteiro e confesso a você que quando eu sentei para assistir o jogo, eu já falei, puxa, eu vou assistir só porque eu vou comentar o jogo amanhã, mas não é um jogo, sinceramente, que tenho vontade de assistir. O Corinthians não é um time que me faça ficar à frente da televisão para assistir o jogo. E me surpreendeu, principalmente o primeiro tempo do Corinthians. O Corinthians, muito bem montado, o Mancini está conseguindo dar uma cara para o Corinthians, dentro das limitações que o Corinthians tem, obviamente, fique bem claro isso, o Corinthians não vai apresentar um futebol de se encher os olhos, não vai apresentar, porque não tem peças para isso. Mas defensivamente, o Corinthians, quase te digo que foi perfeito, principalmente no primeiro tempo. Mesmo depois da expulsão do Marlon, e aí só respondendo a sua pergunta já, para mim sim, o sangramento definiu a expulsão. O que definiu a expulsão foi o sangramento. Caso contrário, acho que ele não teria expulsado. Mesmo se ele tivesse ido ao VAR. Ele manteria o amarelo para mim. E eu vou falar uma coisa aqui que a torcida do Corinthians vai ficar brava comigo. Mas contra o Palmeiras, o Jailson deu uma entrada também há 2, 3 anos atrás, eu não lembro em quem foi, no jogador do Corinthians, e pelo sangramento o juiz expulsou o Jailson e aí podia. Então aconteceu a mesma coisa ontem. Quando você reclama, você tem que lembrar que isso também aconteceu numa situação que o juiz deu amarelo, depois o juiz viu que estava sangrando, foi lá, deu pênalti e expulsou o Jailson também. Então, aconteceu a mesma... Sim. O que a gente reclama dos árbitros é a falta de critério, né? A gente fala, fez isso agora, depois não fez isso depois. Então, exatamente. Não foi o mesmo árbitro, mas o critério foi o mesmo. Exatamente. Mas o Corinthians, eu acho que jogou bem, dentro das suas limitações, jogou bem. O Luan, das partidas que eu tenho visto do Corinthians ultimamente, foi acho que a melhor partida dele, se apresentando para o jogo, chegando na área, quase fez um gol, jogou bem, apareceu, fez aquilo que a gente esperava dele, que é organizar aquela segunda bola, né? Ter a primeira bola da saída, a segunda bola, pegando a bola, se apresentando. Então eu acho que o Corinthians fez uma partida boa, não jogou com qualquer time, jogou com o Grêmio, que é um time muito bem montado pelo Renato Gaúcho, a gente sabe disso, com qualidade. O Grêmio titular, né? Não tinha ninguém de fora praticamente, então eu acho que o Corinthians, um resultado interessante. E vale ressaltar, se não me engano, 35 segundo tempo, lance capital, a rolada do Piton para trás, exatamente. A chapada do Fagner.
excepcional defesa do Vanderlei. Ali mostra a organização, porque o Corinthians com -2, jogando com o time completo do Grêmio, e foi um lance construído. Embora a jogada que favoreceu a rolada do Piton tenha sido uma cabeçada infeliz da defesa, mas houve uma construção de jogada assim na intermediária. E, na minha opinião, esse lance foi capital ali, porque quando o Fagner dá a chapada, ele mesmo já acredita que vai sair para comemorar. Foi uma defesa, a defesa do jogo. Então, isso mostra que realmente o Alê, muita propriedade, e o Corinthians jogou muito bem. E Mancini deu um jeito taticamente no Corinthians, né, Vinícius? É que falta qualidade. Não dá pra jogar com o Davó, né, Vinícius? Exatamente. Ele tá fazendo o dever de casa, tá arrumando a casinha, né? Primeiro arrumando a defesa, né? Ele tá arrumando a defesa. Eu acho que ele tá equilibrando muito a linha de saída do Corinthians, que era horrível. Ele tá equilibrando essa linha e você já não vê mais gente flutuando entre as linhas do Corinthians. Então ele tá acertando a primeira casa, o Alê comentou, o elenco do Corinthians não proporciona um futebol vistoso, mas, na minha opinião, não é o elenco que vai correr risco daqui a algumas rodadas, o Mancini tem acertado. Precisa acertar, porque os últimos resultados foram ruins, muito ruins. Precisa acertar mesmo para não correr risco. Porque a gente sabe que time grande, quando começa essa pressão, não tem torcida, né? Porque não pode ter a torcida e faz muita diferença. O Corinthians é um dos times que sente muito isso, mas precisa se livrar logo, né? Se livrar dessa zona de rebaixamento ou de estar perto da zona de rebaixamento, porque aí você realmente fica mais tranquilo para fechar o ano. E o maior problema do Corinthians do ano foi a expectativa, né? A expectativa de estar lá, não está. Então isso psicologicamente tem que estar na mente dos jogadores, na mente do seu treinador, na mente da diretoria, na mente dos torcedores. Mas diante das circunstâncias, né? O que o Vinícius fala, a defesa também do Vanderlei era para ganhar, inclusive, o jogo de 1-0. Mas o Corinthians precisa do jogo voltar logo, entendeu? Ser decisivo, porque o Davó faz um gol ou outro, mas é só, né? Só durante o jogo. Bom, queridos, essa semana tem Libertadores de América, vai pegar fogo. Quero saber prognósticos aqui. A Libertadores vai pegar fogo terça-feira já, hein? Terça-feira, amanhã o bicho pega. Vamos falar dos jogos aqui. LDU e Santos, terça-feira, 19h15. Ale, quanto vai ser LDU e Santos? O Santos acho que infelizmente não consegue um resultado positivo. Eu acho que a LDU ganha do Santos aí 2-0. 2-0 LDU. Para mim esse jogo vai ser 1-1, Vinícius. Quanto vai ser LDU e Santos? Tô com a Alê. Santos sobe o morro e toma 2. Nossa senhora, hein? Vocês estão muito enérgicos com o peixe. O senhor Murilo, o senhor é muito em cima do muro. Eu adoro muito em cima do muro. Eu adoro times paulistas. Terça-feira também vai jogar Flamengo, Racing e Flamengo. Terça-feira, 21h30. Ale, e aí? Racing e Flamengo? Dá Flamengo, 1-0. 1-0 Flamengo. Vinícius, quanto vai ser esse jogo? Acredito em 1-1. 1-1, 3-0 para o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Na terça-feira também tem Atlético, olha que jogão, Atlético Paranaense e River Plate, na Arena da Baixada. Ale, e aí? O Atlético, infelizmente, mesmo em casa, eu acho que o Atlético não vem jogando bem, não vem apresentando, apesar da última vitória, mas não é um time para mim que tem a força para a Libertadores, principalmente contra o River, né? Eu acho que dá River aí 2-1. Para mim esse jogo vai ser 3-3, um jogão, depois o Atlético Paranaense vai ter muita dificuldade fora. Vinícius? 1-0 River. 1-0 River? Maravilha, maravilha. Que beleza. Palmeiras, Delfim e Palmeiras na quarta-feira, 19h15. Ale, e aí? É uma vergonha, né? O Palmeiras jogar com esse time. Uma vergonha esse time estar na Libertadores. Mas não é culpa do Palmeiras. Inacreditável. A culpa é do sorteio. Se o Palmeiras não ganhar pelo menos de 4-0 desse time... Não, com todos os desfalques, acho que não vai ganhar. Não, com todos os desfalques, 4-0. Se tivesse os jogadores, eu te daria um 6-0 mais ou menos. Porque esse time é muito horrível. Ele não é ruim, é muito horrível. 3-0 pro Palmeiras. Palmeiras vence por 2-1. Vinícius? Chama gol, vai tomar um gol? Toma. Ele gosta. Vou colocar um 2-0, mas concordo. O Delfim, ele tá ali, né, no momento do campeonato ali, que enfim, caiu pro Palmeiras, que bom, né? Outro jogão, quarta-feira, Internacional e Boca Juniors pegando fogo, Ale. Esse é o jogo da rodada pra mim, né? Pra mim esse é o jogo da rodada. O Inter aí tem que mostrar. Eu acho que é a hora de o Inter tem que mostrar. Eu vou apostar no Inter ainda. Acho que vai ser muito difícil, mas eu vou apostar ainda no Inter. Acho que 2-0 pro Inter. 2-1 pro Inter. Para mim esse jogo vai ser 2-2, um jogão, Vinícius. Para mim 1-0 ali na conta do chá. E para fechar os brasileiros, Guarani do Paraguai e Grêmio na quinta-feira, 21h30. Para mim esse jogo vai ser 2-1 para o Grêmio. 2-0 para o Grêmio. Tô contigo, Murilo. 2-1 pro Grêmio. Ficamos por aqui, Ale. Manda abraço para alguém. Um abraço mais uma vez pro Flávio. Muita saudade de você, Flávio.
Parabéns, ótimo resultado do seu time. Vinícius, muito obrigado por você estar aqui, representando a nossa bancada carioca, pelo carinho que você tem pelo placar eletrônico. Quer mandar um abraço para alguém? Quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, agradecer o Ale aqui a parceria, agradecer o Murilo pelo convite, me sinto lisonjeado e dizer que espero que a audiência realmente agora. Esse foi o Placar Eletrônico. Não se esqueça, saúde, beba muita água, pratique esporte, que você tenha uma semana abençoada. Um abraço da equipe do Placar Eletrônico e obrigado, amigos, pelo grande programa de hoje. Obrigado, Vinícius. Um Valeu, abraço, Obrigado, pessoal. Ale, obrigado, Murilo. Um abraço.